Muito sério. Espero que todos chegam até essa live. Espero que todos estejam, né, agora comigo nessa hora. O que eu vou falar não é sensacionalismo, é algo muito tremendo, é algo que realmente mexe com a estrutura, tanto minha, tanto de vocês que vão ouvir. Eu digo a vocês, meus irmãos, que eu tô assim, né? Não estão chegando notificação para as pessoas, tá bem difícil a notificação hoje, nem todos estão conseguindo receber e eu não estou conseguindo falar, né? O inimigo, ele faz de tudo, né? Ele travou as notificações dos dois canais e agora, nesse momento aqui, a gente não está conseguindo alcançar um maior número de pessoas. Bom, eu vou falar muito sério, é uma coisa urgente, vou esperar o maior número de pessoas chegarem. E eu quero que você em casa tivesse com muita atenção agora em cada palavra, em cada... eu tô sem palavras, eu acho que eu tô realmente assustado e eu preciso falar com vocês, né? Esperar um pouquinho o pessoal chegar, tá bom? Para mim começar a falar, porque quero ser bem breve. É muito sério o que eu vou falar agora. Meu Deus. É tremendo, meus irmãos. Meu Deus. Só um minutinho que eu vou pegar um pano para mim enxugar minhas lágrimas. Só um minuto. Só um minutinho, igreja. Pronto. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar para todos vocês. Eu preciso que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Meus irmãos, hoje é dia 3 de fevereiro. Eu, pastor Júlio César, eu estava agora aqui há uma hora atrás, no sofá da sala da minha casa. Meu Deus, é muito tremendo. O que eu vou falar para vocês é assunto muito sério. Ao longo de todo o tempo na nossa vida, a gente acostumou a viver com esse sentimento, a viver com o sentimento de estar na terra, de ter famílias, de ir pro McDonald's, de comer hambúrguer, de brincar, de jogar videogame, de passear, enfim. Dá o like nesse vídeo, por favor. A gente tem que alcançar um número de pessoas. E como eu vou falar, não é sensacionalismo, não é nada disso. Deus é minha testemunha. E então a nossa vida, ela passa por mais emoções. Então tudo aqui nos faz prender para este mundo. Tudo que é feito aqui faz para prender a sua atenção. Por isso que muitas vezes você fica mais no celular do que conversando com pessoas. Tudo é entretenimento para atrair vocês aqui. Pois bem, o que eu vou falar é sério. Igreja, há uma hora atrás eu... Tá, vou continuar falando um pouquinho aqui sobre a questão do mundo, tá? Então esse mundo, ele mente para nós. É uma vida que, ao mesmo tempo, ela é real, mas ela é mentirosa. É como se fosse um sonho. Se você morrer, como se fosse você sonhou, e você não vai ter eternidade aqui. Então, são dois mundos diferentes. Há uma hora atrás, eu estava sentado aqui no sofá da minha casa e eu tive uma visão muito forte. Na visão mesmo, eu fui real. Eu fui até um lugar onde uma pessoa morria. E o que acontece depois da morte eu vou falar para vocês. Se vocês quiserem acreditar, acreditem, mas a minha parte eu vou fazer. Irmãos, pode ser pastores, pode ser obreiros, missionários, não quer dizer que você está salvo. Você pode ter o maior ministério, você pode ter o maior dom de cura na terra, você pode ser o maior profeta de todos os tempos visto no Brasil. Você pode ter milhares de seguidores no YouTube, você pode ter dom de línguas, você pode ter os maiores dons escritos na palavra de Deus. Você pode
chorar a oração, você pode sentir a presença de Deus, mas não é porque você está sentindo a presença que Ele está com você. É porque Ele chegou por algum motivo, ou porque você se arrependeu, ou porque a sua glória foi instalada para dar vitória, curas e também dar as bênçãos para o povo. Igreja, eu tive algo que eu saí rapidamente do corpo e eu vi uma pessoa morrendo. Irmãos, é assustador quando uma pessoa morre. Se os mortos, essas cartomantes, esses psicanalistas que ficam escrevendo cartas da morte, eles mentem para nós. A pessoa saiu, ela saiu do corpo. Eu não lembro se ela estava num hospital, numa maca, uma coisa parecida. E ela morreu. Quando ela saiu do corpo, tinha já um bicho, um demônio, que seja, um bicho muito grande. Ele saía um chifre pela boca, chifre pela testa, chifre... Ele falava, mas tinha um chifre, como se fosse um rinoceronte, eu não sei. Mas ele falava, estava te esperando. É assustador quando nós saímos do corpo. Se a gente morrer em pecado, é assustador. Eles parecem que esperam você sair do corpo. Parece que eles já te colocaram um sinete em vocês, quando vocês estão no pecado, quando a gente está fazendo a vontade do mundo. É muito sério que parece que realmente já nosso nome já está escrito no livro lá do inferno. É como se fosse, vai lá porque ele vai sair do corpo. Parece que um comandante-chefe de um demônio, ele te avisa para você sair do corpo. Muitas de nós temos o costume de falar, foi um bom homem, foi para o céu. Você pode ver por que muita gente não fala assim, olha, Dercy Gonçalves foi para o inferno. Se Roberto Carlos morreu, foi um amante, um homem amável, foi para o céu. Todo mundo fala que foi para o céu. Mas não é essa a verdade, tá? É mentindo para nós. Esse mundo, ele é muito tenebroso e ele já está condenado, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o príncipe do mundo já está condenado. Então, automaticamente, quando você sai do corpo, tem um demônio já te esperando no momento que você vai sair do corpo. E por que isso? Porque a morte, ela já é decretada. A Bíblia diz que tem um machado lá da árvore, se a árvore não dá bons frutos, Deus é o próprio a cortar essa árvore. E toda vez que a morte, ela já tem esse intuito de te buscar, é porque você já tem vínculo com ela. Por isso que está escrito que todos aqueles que vivem prazeres, mesmo estando vivo, já está morto. Por quê? Porque ele já vive aqui, mas com vínculo no inferno. Por isso que quando o diabo manda cheirar, ele cheira. Quando o diabo manda ele fumar, ele fuma. Quando o diabo manda ele beber, ele bebe. Então, o que eu vi nesta tarde é algo assustador. E as pessoas... Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Quando aquela alma viu aquele demônio, ela gritava, ela chorava, ela esperneava, ela assustava de tal forma que, gente, é a coisa mais horrível. Pode ser o cara brabo, pode ser a mulher ignorante, pode ser o mais brabo dessa terra, pode ser a pessoa, pode ser o maior criminoso desse Brasil. Se ele morrer em pecado, quando ele vê esse bicho, quando ele sair do corpo, ele é assustador. E o temor que vem, meus irmãos, nessa questão de quando você encontra o mundo espiritual, porque agora já é eternidade, porque mentiram para nós. Eles falam que nossa vida é aqui, que Deus quer te honrar aqui. Mentira, Deus quer te honrar no céu, porque aqui, Jesus nunca ensinou até as coisas aqui. Ele disse, juntai tesouro na terra, onde ladrão rouba, traz ferrugem, jamais. Então, a maior alegria de Deus é honrar o povo no céu. Então, é tipo assim, o diabo, quando você está fazendo erro, ele deixa você tranquilo. Você consegue, ele te dá um espírito para você pecar e depois ir para a igreja e achar que tem Deus, está sentindo a presença de Deus, que está tudo bem. Ele faz uma artimanha que você cai em adultério aqui, expulsa um demônio ali. Você mente aqui e o demônio se sujeita a você ali. Você traz sua esposa e amanhã você está curando o enfermo. Então esse clímax que deixar você com os dons é para te enganar. Então é minucioso a salvação. Jesus ele falava que aquele que tropeça um dos mandamentos tropeçou na lei inteira, ou da lei então tropeça em todos os mandamentos. Então por isso que é minucioso. É como se fosse a gente estar em perigo. Se a gente não saber pisar em casca de ovo, a gente não vai ser salvo. É algo muito sério. Quando a pessoa sai, a morte já é decretada, porque o príncipe do mundo já está condenado e ele reina nessa terra. Então, e outra, a Pombagira que escreveu funk, tá? O funk
setas malignas na mente dos MCs para rebolar prostituição, drogas, bebidas, mortes em alto grau, tá bom? Então todos aqueles que vivem piamente aqui, impiamente, nessa terra, buscando seus prazeres, ele já está com o livro lá no inferno. Então o diabo só espera matá-lo. Agora, uma coisa interessante, quando ele vai morrer, esse demônio ele chega para até Deus, e Deus vai lá e autoriza a morte. E por que Deus autoriza? Porque é o dono da vida. E por que autorizou? Porque é uma árvore. Todos nós sabemos que nós somos uma árvore. Está escrito na palavra de Deus. E quando Jesus ele foi orar para um cego, perguntou para o cego: cego, o que tu vê? Eu vejo homens como árvore que anda. O que aconteceu com Nabucodonosor? A glória dele estava tão grande que o sonho que ele teve foi uma árvore bem grande no céu. O que aconteceu com Israel quando Deus disse: e saberás todas as árvores do campo que eu sou o Senhor? Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, reverdecer a árvore seca e sequei a árvore verde, assim eu fiz, assim eu farei. O que diz a palavra de Deus? Davi disse: eu sou uma videira plantada na casa do meu Deus. O que diz Jesus? A árvore boa se conhece pelos frutos. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins e uma árvore ruim dar frutos bons. Então nós somos uma árvore. O próprio Davi diz em Salmos 1 que será como ribeiros de águas, plantado em águas que não faltam. A bem-aventurado o varão que não se assenta a rodas crescedores, ou seja, o varão que será uma árvore. Então, todavia, a Bíblia diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, nós somos uma árvore. Então, é como se fosse um jardim. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, dará seu fruto. Mas saiba que o agricultor vem aí. Eu sou o lavrador, o agricultor vem. Então, o jardineiro da vida é o próprio Deus, que vem com a sua foice. Quem tiver seco, ele corta. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira, porque a figueira não deu frutos, não saciou o próprio Deus. Jesus queria se saciar da figueira. A figueira simboliza nós hoje. Se a gente não der bons frutos, nós somos cortados. Então, por isso que diz em Lucas capítulo 12, diz assim, que olha, tenho depósito para os bens, tenho comida, bebida, eu tenho tudo na terra, mas louco, e quando eles te pedirem a tua alma, e aí vem essa palavra que eu vi hoje: quem te levará? Olha aí, essa primeira palavra que diz em Lucas 14, se eu não me engano, ele diz assim: quem te levará e com quem irá? Ou seja, quem te levará? Quando eles te pedirem a tua alma, quem pede a sua alma? Os demônios. Ele pede a tua alma todo dia. Igreja, é muito sério isso que eu estou falando. Então, quando aquele homem, aquela alma saiu do corpo, ele já estava esperando. Irmãos, é algo assim que a gente depois, quando eu fui ver, porque eu já estava naquele mundo junto com aquela alma, e eu fui ver que realmente quando eu saí junto com ele do corpo, e o pensamento daquela alma veio junto com o meu pensamento, e eu comecei a entender que realmente, qual que é o entendimento de quando você sai do corpo? Acabou amigos, acabou família, acabou zoeira, acabou Instagram, acabou Facebook, acabou WhatsApp, acabou o cartão de crédito, acabou o telefone chique, o carro importado. Ali você fica sozinho, igreja, sem força alguma. É como se você estava rendido para aquela situação. Parece que é como se fosse um preso. O cara é o maior narcotraficante do Brasil, o maior respeitado no crime, mas quando a polícia pega, ele abaixa a cabeça. Não é assim que funciona? O cara não abaixa a cabeça e ele não vai quietinho para o xilindró? É assim que eu vi, igreja. E é assustador. Eu digo vocês, meus irmãos, não brinque com a morte. A morte é um demônio que foi ganhado força através do pecado que originou a sua morte. A morte, ela ganhou força. E como ela tem ganhado força? Através dos pecados dos homens. Pois está escrito que os vossos maus caminhos separam do caminho de Deus. Mas a Bíblia fala que os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então tem muita gente cheirosinha aqui, passando Louis Laurent, passando Doce Cabana no corpo, achando que está bonita e cheirosa, mas a sua alma já está amarrada no fogo do inferno. Se você cair hoje, o diabo já leva a sua alma. Por isso que Jesus disse: não temei ao homem que mata a carne e sai correndo como louco. Temei a Deus que mata a carne e manda o espírito para o inferno. Irmãos, é muito assustador, tá? É assustador demais. Falta 500 likes aí, ó. Falta 500 likes. Pode dar um like aqui, nós temos que alcançar o número de alma, porque isso aqui tem que ser falado. Então, é uma mentira. Esse mundo é uma ilusão, sabe? Ter carro, ter sucesso, ser o mais bonito, ser o mais alto ou mais baixo, é uma ilusão muito grande. Então, é algo, igreja, por isso que Deus deixa a gente viver. É como se fosse Deus treinasse a gente aqui para ser um cidadão do céu ou não um cidadão do céu. É como se fosse nós sendo aprovado e desaprovado. Então é muito sério o que eu estou falando para vocês. Eu não estou mentindo, igreja. Eu não estou aqui para mentir, meus irmãos. Tem 2.000 pessoas ao vivo. Eu não estou aqui para mentir para você.
realmente a tua alma é disputada. Então, e o que está acontecendo? Os demônios estão usando igrejas, pastores, estão usando falsos mestres, falsos doutores, para enganar as pessoas, para dizer, não tem nada a ver a senhora fazer isso, não tem nada a ver o senhor fazer isso, e faz com que as pessoas levem em sua melancolia, no seu modo de pensar, eu acho que não tem nada a ver. Esse achismo está levando milhões para o inferno. As pessoas estão achando que tudo pode, né? Então, realmente, irmãos, é muito assustador. E depois que aquele demônio pega a pessoa, quando ele olha para a pessoa, ele vê o que ela fez. Por exemplo, se você defamou o teu próximo, você já é do inferno. Se você falar mal do teu próximo, você já é servo de Satanás. Você sabia disso? Por quê? Porque é o seguinte, defamações, dissensões é obras da carne. E todos que vivem na carne vivem na morte. É por isso que Paulo diz que é uma briga dele, no entendimento dele, entre a carne e o espírito. Então, todos os dias, andar em espírito e viver em espírito. Então, por isso que a Bíblia fala, andar em espírito e viver em espírito. Por quê? Porque as manifestações da carne geram a morte, que é contenda, a ira, dissensão, hipocrisia, adultério, prostituição, homicídio, malignidade. Então, é algo muito sério você viver nessa terra. Essa terra é uma mentira. Isso aqui tudo vai passar. Por isso que a Bíblia diz que o fim de tudo, que a ciência e a sabedoria se multiplicará, mas o fim é temer a Deus. Então, é o tempo de temer ao Senhor. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ver que realmente as almas se assustam, meu irmão. A alma, ela não está acostumada a ver um bicho. Uma alma não está acostumada a ver um bicho de chifre pela boca. Nós não estamos acostumados a ver isso. E quando nós vamos ver literalmente, é real. Aí você poderia dizer, mas como que a pessoa sente dor sendo que o corpo dela caiu? É porque essa dor que ela sente não é da carne, é da alma. Se eu beliscar a senhora agora, se eu beliscar o senhor, você não sente dor? Sente. Então essa dor é da carne ou da alma? É da alma, porque senão o defunto gritaria na hora que eu apertasse ele. Por quê? Porque a alma está dentro da carne, por isso que ela sente dor. Essa dor de machucar o dedo é a dor da alma que vocês vão sentir na eternidade. Então existe sim o inferno. Pastores estão falando que o inferno foi inaugurado, foi. Por isso que ele dará os seus mortos em Apocalipse. Irmãos, automaticamente, os guardiãos do inferno vêm buscar a tua alma. Por isso que Jesus falava, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E as portas são o quê? São os ataques das fúrias, das potestades e principados que andam nas regiões celestiais, nas regiões, né, que vivem realmente o perigo do espírito. Então é muito assustador. Eu já estou avisando vocês, lava minha mão agora por ter avisado vocês, tá certo? Não é brincadeira. As portas do inferno abrem quando uma pessoa morre, parece que são um redemoinho do chão, e vem esses demônios, realmente pega as almas. Ninguém está no céu aí achando, a Chacrinha foi para o céu, a Ayrton Senna foi para o céu. Isso é mentira, isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira, nem todos vão para o céu, tá bom? Nem todos podem ser salvos, tá? É como se fosse todos pecaram e que destituídos carecem da glória de Deus. Então todos precisam dessa misericórdia, todos precisam desse bálsamo que vindo através do sangue de Jesus. É mentira dos homens que todos que vão só porque aceitou Jesus uma vez salvo, sempre será salvo. Mentira. Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que vigiar e orar para que não caia em tentação. Então não caia nessas mestiças dessas igrejas que ensinam vocês que se vocês morrerem agora, se vocês aceitarem Jesus, vocês estão salvos já. Isso é mentira. Satanás está aplicando essas heresias. Não. A Bíblia diz quem vencer. Então quem vencer, não é fácil vencer. É obstáculos, é lutas, é dificuldades. Então não é fácil, não vai ser fácil o dia da salvação. É como se fosse esse mundo. É por isso que esse mundo Deus permitiu prazeres. É por isso que esse mundo tem várias opiniões e várias coisas para nós escolhermos. Então por isso que a ciência se aumentou, a sabedoria vem se aumentando dia após dia. Para quê? Para nos entreter, para nos tirar da palavra, porque você fica mais com o celular na mão do que com a Bíblia. Então automaticamente o diabo tem atacado famílias através do celular. O diabo tem destruído famílias, casamentos. O Satanás tem destruído muita gente, porque por causa do domínio próprio. Então, igreja, o que é depois do corpo? Depois do corpo é assustador. Irmão, imagina esse menino que vai morrer fumando baseado. Imagina esses funkeiros que não vai morrer sem pedir perdão a Deus de ter tatuado o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Eu imagino os travestis morrendo. Eu imagino os gays. Eu imagino, meus irmãos, os adultos afeminados. Eu imagino os ignorantes, os escarnecedores, os contendeiros. Irmãos, é muito assustador. É por isso que Jesus falava perdoar o próximo. Por que Jesus falava isso, gente?
Por que Jesus falava se dá um tapa, dá o outro? Por quê? Porque acorda agora, abre a tua mente, por favor, abre. Porque Jesus sabia que tinha que perdoar o ser humano, que o ser humano já ia para um lugar terrível. Ele falou, se vocês pecarem com a mão direita, arranque ela. É melhor entrar no céu sem braço do que o corpo inteiro para o inferno. Por isso Jesus falava de amar o próximo, porque Jesus já tinha pena do próximo. Jesus já tinha pena das almas. Jesus sabia que as almas iam descer lá. Ele sabia que eles iam torturar essas almas. É por isso que ele falava, ame eles. Não julgue eles, não fale mal do teu irmão, não aborreça o teu irmão, porque senão você já matou ele. Então por isso que Jesus falava essas coisas. Agora dá para entender, meus irmãos? Quem está entendendo? Dá para entender agora? Então por isso agora que eu começo a entender. Por que tanto amor? Por que Deus amou o mundo e deu o seu único filho? Por quê? De tal maneira, por quê? Porque já sabia que os homens iam descer para um lugar horrível, que os homens iam queimar, que os homens iam ser torturados por demônios. É por isso que Deus deu o seu único filho, porque ele viu, Deus sentiu o que o ser humano ia sentir. Então eu vou dar o meu único filho para que eles possam sair do inferno e da condenação eterna. Então, igreja, essa condenação só vai atingir quem está na carne, porque está escrito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, temos Romanos 8, não há condenação. Então, igreja, precisamos estar pronto para esse dia que nós vamos descer sozinho para a sepultura. O teu pai vai ficar, a tua mãe vai ficar, os teus irmãos vai ficar, o seu estudo vai ficar, você e as suas obras. É por isso que tem TikTok, é por isso que tem Tinder, é por isso que tem vários aplicativos nesse Play Store, tudo para nos iludibriar, tudo para nos atacar, tudo para fechar nossos olhos e dizer tá tudo bem, a vida é boa. E você não pensa que seus avós já morreram, o seu pai já morreu, foram embora, cadê eles? Mas onde eles estão? Cadê eles? Por que não voltam a falar? Porque estava lá o rico e o Lázaro, e o rico estava lá, atormentado na chama, e disse, olha, tem 5 irmãos meus ainda na terra, deixa eu ir lá avisá-los para não entrar nesse lugar. Aí, o que Abraão diz? Ele tem os profetas, tem o pastor Júlio lá em cima, tem os homens de Deus lá em cima, avisando sobre esse momento, esse lugar aqui, esse lugar que vocês vão queimar. Ele já está avisando, não precisa ter os profetas, Moisés e os profetas já estão avisando sobre esse lugar aqui. Então, irmão, não é loucura, não é, a nossa vida é mentira, tudo isso é mentira, mentira para nós. O mundo mente para nós. Não é pecado você estudar, não é pecado você trabalhar, não é pecado, não, continua fazendo o trabalho, mas teme a Deus sobre todas as coisas. Fuja da aparência do mal, não vão fazer coisas loucas para este mundo. Seja louco para este mundo para ser sábio para Deus. É isso que Jesus quer, que nós compadecemos desta vida, ou seja, negar a própria existência para um dia ganhar outra lá. Ou você morre aqui para viver lá, ou você vive aqui para morrer lá. É desse jeito. Ou você escolhe essa vida, ou escolhe a outra vida. É uma decisão. Escolher essa vida é escolher meus prazeres. Essa é a diferença. Então esses pastores de YouTube que vocês veem aí, Deus mandou lhe dizer, isso não é de Deus, sai fora disso. Deus manda lhe dizer, você vai vencer, você nunca fala para você se arrepender, nunca fala para você mudar, sair do adultério, da fornicação, das drogas, do assassinato, da bebida, da cocaína. Eles não falam isso para você. Só fala, Deus te honrou, Deus manda dizer que essa semana a tua obra, a bênção vai chegar. Isso são espíritos enganadores que trazem emoção para nós, para dizer que está tudo bem, que Deus está fazendo. Mas Deus não, Ele quer que todos se arrependam, que todos se lavam suas vestes do seu sangue do teu filho, para que vivam a vida eterna, porque todos estão condenados. O mundo já está condenado, o mundo já está indo para o inferno. São 2.400 pessoas ao vivo. Nós precisamos pegar esse vídeo e mostrar para as pessoas que o verdadeiro evangelho está adulterado, que pessoas bregam por dinheiro, cantam por dinheiro, cantores que cantam por dinheiro. Vocês querem o mundo chegou no fim. O egoísmo, a ganância, o teu pudo toma banho 5 vezes no dia, mas se for um mendigo na porta da tua casa, você não liga o chuveiro para ele tomar banho. O teu pudo, ele come da melhor ração de 80, 100, 200, 300 reais, mas você não consegue dar R$1 para o mendigo em frente da padaria. Então estamos vivendo realmente um século tenebroso, sendo que Jesus disse, eu tive fome, tu me deste de comer.
Eu tive fome, eu tive sede, e tu me deste de beber. Mas quando sair do corpo, vocês vão ver que o teu poodle era uma mentira, que vocês amaram mais um cachorro do que um ser humano. Estamos vivendo os últimos minutos, e esse é o recado que eu dou a vocês, e o Espírito Santo que está comigo nessa noite, que vocês, meus irmãos, aprendam a entender e temer a Deus. Parem de falar mal do seu irmão, ore pelos que caíram, tenha misericórdia, pois bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Irmãos, não tem como nós alcançar misericórdia se nós não formos misericordiosos. Foi Jesus que disse na bem-aventurança. É muito sério, a nossa vida é mentira, e se você morrer daqui 5 minutos, acabou tudo, acabou tudo. Ai, meu carro, se uma criança arrisca teu carro, você fica gritando, ai, meu carro, o teu carro, coisa nenhuma, ninguém tem nada aqui, ninguém tem nada, aqui não leva nada, nada é nosso, nada é nosso. Que Deus tenha misericórdia de vossas almas, que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, de vossas almas, porque o dia do juízo está próximo. O dia, meus irmãos, que nós vemos que realmente o homem, ele pode ser famoso no mundo inteiro, tá? Ele pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro. Lembra desse louvor? Que o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ele pode ter amigo, ele pode ter muito dinheiro. E quem não sabe, é esse louvor aqui, ó, olha só, que fala sobre a nossa vida e a nossa morte. A nossa morte, quando um dia nós vamos descer à sepultura e vamos se tornar o pó, e a alma seguirá o juízo de Deus. Hein, igreja? Escute só, olha só. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Acabou. Está acabando esse mundo. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou. Que Deus abençoe. E que você possa aceitar Jesus antes da sua morte. Porque o que eu vi hoje mostra a realidade que esconderam para nós. Que Deus abençoe. Comentem, compartilhem isso daqui. Porque o último dia do juízo final é muito sério a nossa vida na terra. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consome, fazendo o que faz diante de Jesus. Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te oferece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado?
a verdade a todos falar.